poder estar aqui esta noite juntamente com os irmãos. Eu quero louvar a Deus e honrar a pessoa do pastor Sidney, sua digna esposa, essa família unida. Eu sei que nesse altar aqui já passaram grandes pregadores, tanto de São Paulo quanto do Brasil, e eu estou sendo privilegiado por poder estar aqui. Estivemos aqui numa vigília no ano passado, ministrando a palavra do Senhor, e devido a alguns contratempos, nós não conseguimos estar aqui novamente. E aprove a Deus nos trazer aqui, através do convite do pastor Sidney. Eu quero expressar o meu agradecimento. Trago comigo nesta noite a minha esposa, que acabou de louvar a Deus. Agora, no mês de junho, nós estaremos retornando para a África, em Angola, e depois vamos para Portugal. Eu vou falar agora para no final não quebrar o clima do culto. Aquela primeira canção que você ouviu, escreva aí, está nesse CD da Jaqueline. É um CD acústico, clássico, pentecostal. Se você gosta de ficar o dia inteiro ouvindo música, mas não gosta que cansa o teu ouvido, este é o CD para você. No final tem 9 faixas instrumentais. O CD tem 9 playbacks. Às vezes você quer chegar na tua casa e orar, ouvindo um instrumental. Além das 9 faixas, tem mais 9 faixas com playback, só o instrumental, o violão e a percussão. Ou se você tiver algum parente que não é evangélico, que tem aversão à religião, este CD vai falar muito ao coração dessa pessoa. Eu tenho apenas 20 unidades, está ali fora com a irmã, por apenas R$10. Se você adquirir, você estará investindo no ministério sério e no ministério sólido. Amém? Quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por gentileza comigo o livro de Abacuque, capítulo de número 3. Livro de Abacuque, capítulo 3. Nós estamos hoje aqui na Igreja Batista Shalom, pastor Sidney, e eu quero pregar a mensagem de Deus sobre o tema avivamento antes tarde do que nunca. Avivamento antes tarde do que nunca. Eu sei que os irmãos aqui na Igreja Batista Shalom gostam de Bíblia, e o pregador, quando vem aqui, ele tem que pregar Bíblia. Então eu quero pregar para vocês Bíblia, a palavra de Deus, nestes minutos que eu tenho para trazer uma reflexão da parte do Senhor. E eu tenho certeza que até ao final desta reunião coisas sobrenaturais vão acontecer. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem achou, confirme com amém. Amém. Senhor, tenho ouvido a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Eu vou repetir: Senhor, tenho ouvido a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Incline a tua cabeça. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. A tua igreja quer continuar ouvindo a tua voz, e eu quero mais uma vez ser usado por ti. Então juntou a fome com a vontade de comer. Por isso, Senhor, venha fazer no nosso meio a tua vontade. Meus irmãos, senhoras e senhores, nobres ouvintes da palavra de Deus, dobre a tua atenção neste momento. A minha palavra ela é curta, ela é rápida, porém ela é muito aplicativa. Se você me emprestar alguns instantes da tua atenção, eu lhe dou a garantia de que você não irá se arrepender. Nós estamos vivendo
vivendo um período na história, e o que eu vou dizer, você vai concordar comigo. Eu consegui constatar que não houve na história da igreja na terra um período em que se falou mais de avivamento como nos nossos dias. Não houve, desde a ascensão de Jesus até os dias atuais, um período na história da igreja em que se falou mais de avivamento do que nos dias em que estamos vivendo. Hoje, ao entrarmos no Facebook, nós vamos ver campanha de avivamento, vigília do avivamento, culto do avivamento, congresso do avivamento, cruzada de avivamento. Nunca houve uma geração na história que falou mais sobre avivamento do que a nossa geração. Esta é a primeira constatação, mas existe uma segunda constatação. Esta mesma geração que fala tanto sobre avivamento é a mesma geração que também não consegue viver este avivamento. Nunca houve na história da igreja na terra uma geração que não conseguiu viver o avivamento como a nossa geração, porque pular, sapatear, rodar um pé só é apenas uma parte do avivamento. O verdadeiro avivamento consiste em lágrima, em choro, em mudança de caráter, em ânimo, em força de vontade. Aleluia! Quando eu olho para este texto, Abacuque está vivendo um dos piores momentos da história de Israel. Acreditam os historiadores que por meados do ano 586 a.C., e na iminência da invasão da Babilônia, que já estava tomando o lado norte de Israel, alguns historiadores acreditam que Abacuque ele era um levita. Abacuque ele era da família levítica, ele era um adorador. É por isso que o capítulo 3 começa na forma de cântico, na forma de canção. Abacuque ele faz um clamor. Quando Abacuque ele vai fazer este clamor, o coração dele não está envolvido em alegria, o coração dele não está envolvido em satisfação. Abacuque ele consegue constatar a ausência de avivamento para o povo, e por isso é que ele faz este clamor, é por isso que ele faz esta oração, e ele começa dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Primeiro Abacuque ouve a palavra, e depois é que ele pede o avivamento, o que nos leva a entender que o avivamento não existe sem a palavra. Primeiro vem a palavra e depois vem o avivamento. Por isso que está escrito em João capítulo 1 e o versículo 1: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e aí é que nós vimos a sua glória. A Bíblia não diz que primeiro vimos a glória e depois veio a palavra. Primeiro veio a palavra e depois é que nós vimos a glória. É por isso que eu estou vendo neste culto este ambiente tão glorioso. Tem crente adorando, tem crente glorificando, tem crente chorando, porque aqui nesse altar ainda se prega a palavra. Culto que tem palavra de Deus tem a garantia de que Deus irá se manifestar. Culto que tem a palavra de Deus tem a garantia que vai ter crente chorando. Culto que tem a palavra de Deus tem a garantia que haverá conversão de almas. Abacuque ele continua a sua oração e ele vai dizer: aviva, ó Senhor. Quando Abacuque disse isto, eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra avivamento, e eu encontrei que avivamento significa viver com intensidade, colocar vicissitude à sua existência. E Abacuque ele diz: aviva, ó Senhor. Ele não diz aviva, ó pastor. Ele não disse aviva, ó profeta. Ele não disse aviva, ó sacerdote.
sacerdote. A oração de Abacuque tinha um direcionamento, ele estava falando com Deus. Eu fico vendo alguns nobres pastores, companheiros de ministério, quando eles estão arquitetando os seus congressos, as suas cruzadas, e eles sentam nos seus gabinetes e eles dizem assim: vamos trazer este pregador, porque este pregador é avivalista e vai avivar a igreja. Vamos trazer este cantor, porque este cantor é avivalista e vai avivar o congresso. Mas esta não foi a compreensão de Abacuque. Abacuque entendeu que quem aviva o congresso não é o pregador. Abacuque entendeu que quem aviva o congresso não é o cantor. Abacuque entendeu que quem aviva a igreja não é o pastor. Abacuque entendeu que o avivamento ele vem do Senhor. É por isso que ele diz: aviva, ó Senhor. O avivamento ele vem de Deus. Mas depois de ele afirmar que o avivamento vem de Deus, ele vai usar um pronome possessivo. Ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra é de Deus. E se a obra ela é de Deus, ela tem a garantia de ser avivada. A obra, quando ela é de Deus, é uma obra que vive avivada. Aí ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quando ele disse isso, foi aí que nasceu a mensagem no meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meio é o lugar crucial, o meio é o lugar de divisão, o meio é o lugar sentenciativo, é o meio que define exatamente aquele momento ou a distância do lugar aonde você saiu, que foi o começo, para o lugar aonde você vai chegar, que é o fim. É no meio que vem o cansaço, é no meio que a prova se intensifica, e está na Bíblia. A Bíblia diz que os homens estavam no meio da fornalha. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio da tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava no meio dos dois ladrões. É no meio que a provação se intensifica, é no meio que a situação fica mais difícil. Mas prepara o teu coração, porque quando eu olho na Bíblia, eu entendo por que é que nós precisamos de um avivamento, porque é que nós precisamos de uma renovação espiritual. Eu quero que você dobre a tua atenção, porque quando eu olho no livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12, a Bíblia narra a história de um homem que ele era leproso, e Lucas vai dizer no versículo 12 que ele estava coberto de lepra, ele estava tomado pela lepra. Agora preste bem atenção, meu amado irmão. Quando a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra, todos nós entendemos que a lepra não é uma doença instantânea. A lepra é uma doença gradativa, ela não acontece instantaneamente. Imagino eu que a pessoa que é contaminada pela lepra, primeiro ela contrai na mão, da mão passa para o braço, do braço vai para o ombro, do ombro vai para as costas, e assim sucessivamente. Existem pessoas que demoram 20 anos para ter o seu corpo tomado pela lepra. A lepra não é uma doença instantânea, e talvez você diga: eu ainda não entendi onde você quer chegar. Então deixa eu aplicar para você poder entender com clareza. Quinta-feira, depois do feriado de carnaval, se você for numa vara civil, se você for num fórum e sentar na recepção, você vai ver inúmeros casais
cigarro, depois fumei um cigarro de maconha, depois eu bebi algumas doses de cerveja, e hoje eu estou aqui nessa situação. Se você for no complexo penitenciário e perguntar para qualquer criminoso que estiver ali, como é que você chegou nessa situação, ele vai te dizer: no começo não era assim, eu comecei roubando em casa, na bolsa da minha mãe, roubando lanche na escola, até que eu me tornei um ladrão. Se você
antigo. Faz 20 anos que eu estou na igreja. Esta mensagem é para novo convertido. Esta mensagem é para desviar. Não, esta mensagem ela é para você. E eu vou lhe provar na Bíblia que todo tipo de crente precisa passar por um reavivamento. Quem é que se lembra de Josué, capítulo 24, versículo 15? Josué, ele é o sucessor de Moisés. Josué é o general do exército de Israel. Josué viu todo tipo de coisa. Ele viu o mar se abrir, ele viu o maná descer, ele viu a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, ele viu a água brotar da rocha. Josué, ele era filho de crente, era crente, ele era pai de crente, era avô de crente. Josué, ele era crente, irmão, até lutando. Mas no capítulo 24, lá no final do seu livro, Josué passa por este momento. Versículo 15, ele diz: olha, cabe a vós escolher se vão adorar ao Deus dos nossos pais ou aos nossos deuses, ou os deuses dessa terra. Todavia eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? É momento de decisão. Josué era crente há muito tempo, mas no meio da caminhada ele fez uma escolha. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É no meio que Deus, ele quer nos avivar. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 16 e o versículo 27 do livro de Juízes, Sansão teve o seu olho furado, ele perdeu a autoridade e a força. Ele se agarra nas colunas do templo de Dagon e diz: Senhor, me fortalece apenas mais uma vez, que morra eu com os filisteus. Porque assim, quando uma pessoa ela é avivada, ela não apoia o diabo, ela não pede para Satanás. Levanta a mão direita. Eu quero ser profeta de Deus mais uma vez. Nesta noite Deus vai te avivar. Quando a pessoa não é avivada, ela vira escrava de Satanás. Quando a pessoa não é avivada, ela vira um saco de pancada do diabo. Eu lembro que eu estava treinando boxe semana passada na academia, e eu me escandalizo que eu vou dizer, mas eu e minha esposa, a gente gosta de fazer boxe. E tem um rapaz que pesa 85 quilos, ele tem cruzado pesado, ele é bem pesado, e nós fizemos 40 minutos de aeróbico, sem polichinelo, sem polifrente, sem flexão de braço, sem abdominal. E o professor no final da aula fez uma roda e disse: agora é hora de vocês fazerem aí um treino livre, vamos lá para ver quem consegue. E lá estava eu contra o rapaz, e no meio da luta que nós estávamos ali, o rapaz começou a desferir alguns golpes, e o meu braço estava cansado, e eu abaixei o braço. A Jaqueline gritou de lá e disse: Felipe, levanta essa guarda, marido meu não vai apanhar. Eu levantei a guarda e disse: mas ele tem soco mais pesado que o meu. Ela disse: Felipe, começa a correr, começa a ir a dançar na frente dele, que você vai cansar ele. Aí eu comecei na esquiva para cá, na esquiva para lá. Um minuto o rapaz já estava cansado. Quando ele cansou, ele baixou a guarda. Do que ele baixou, eu entrei com de direita, entrei com de esquerda. É assim na vida espiritual, meu irmão. O teu inimigo uma hora vai cansar, e você vai não desanima, levanta a tua guarda, não é hora de parar. Igreja, não é hora de parar. Não é hora de parar, não é hora de parar. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz notória. Sabe por quê, meus irmãos? É no meio que a gente pensa em desistir, é no meio que a gente pensa em parar. Mas aí eu me lembro do que Davi disse no Salmo 23 e no versículo 6. Ele disse: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e
lido a Bíblia toda. Com 20 anos ele já era pastor, com 22 anos ele já era pastor da maior igreja de Nova York. Ele pegou uma igreja com 70 membros e deixou com 2.000 membros. Naquele culto dele era dividido em 2 horários. Ele ganhou milhares de almas para Cristo, escreveu vários livros, escreveu vários compêndios teológicos. Ninguém pregava como Charles Spurgeon. Ele era o pregador do gogó de ouro. Todo mundo admirava a oratória dele. Mas um dia ele estava pregando em Chicago, e naquele dia em que ele estava pregando em Chicago, no meio da multidão, ele disse: Deus vai levantar uma pessoa que vai ser usada por ele de uma forma sobrenatural, e o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer ao homem que se entrega a ele sem reserva. Quando eu li isso, eu disse: mentira, este era o homem. Charles Spurgeon era o homem que o mundo estava esperando. Mas quando ele disse isso, no meio da multidão se levantou um gordinho, calvo, baixo, foi até a frente e disse: pastor, eu quero ser este homem aí que o mundo ainda não viu. Charles Spurgeon coloca a mão na cabeça de Moody e ora por Moody, e naquele dia nasceu o maior evangelista do século XIX. Na bibliografia de Charles Spurgeon está escrito que ele ganhou milhares de almas, mas na biografia de Moody está escrito que Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Escute o que eu vou dizer para me encerrar minha mensagem. Você vê Deus me usando, mas Ele tem uma unção dobrada sobre a tua vida. Aleluia. Quem esta noite precisa de um avivamento na tua vida? Quem precisa de um avivamento na tua história? Quem precisa de um avivamento neste culto de ceia nesta noite? Quem precisa de um avivamento, fique com a tua mão levantada. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos neste momento. Enquanto eu estou falando, você está dizendo: Felipe, eu sou essa pessoa aí que precisa deste avivamento. Feche os teus olhos. Levante a tua mão, eu quero orar por você. Se não tiver certo aí, pode pôr Deus Pai Santo. Oh, feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Hoje é um culto de ceia. Hoje é um culto de ceia, um culto de consagração. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus. Isso. Comece a falar com Deus. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor aí. Comece a falar com Deus aí no teu lugar. Cadê aquela lágrima que há tempo não desce? Cadê aquela língua estranha que há tempo não vem? Cadê aquele aleluia que há tempo não vem? A tua alma foi encruando. Sabe o que é uma coisa encruada, irmão? Você cozinha, cozinha, cozinha e ela nunca fica cozida. É uma coisa encruada. Hoje Deus te trouxe aqui para poder te renovar. Hoje Deus te trouxe aqui para poder te renovar. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero